certamente o senhor Alexandre de Moraes será preso. Se aqui no Brasil tivéssemos a quem recorrer, para além dessa corte, porque nós não temos para quem recorrer, nós vamos recorrer para eles mesmos, mas vamos entregar na mão deles exatamente aquilo que nós temos e temos testificado. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura para mim, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares
foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Eu acho que ninguém ia fazer um trabalho de brincadeira, ia deixar a seriedade de lado, o seu profissionalismo de lado com uma coisa tão séria como essa. E mais, tiveram coragem, mais uma vez, de colocar os seus nomes aqui, porque até a imprensa ficou com medo, mesmo com a imunidade que tem do sigilo da fonte. Eles estão fazendo o trabalho deles. As informações trazidas por Tagliaferro são verdadeiras. É um cara que está fora do Brasil, longe da sua família, com medo de ser morto, preocupado com a sua família aqui, e que mesmo assim tomou a decisão de denunciar tudo que ele está denunciando. Então cabe a nós aqui, a nossa obrigação mínima é dar o mínimo de amparo para essa pessoa e para a sua família e dar aqui a credibilidade para o que ele falou, porque está comprovado, não só com esse laudo, mas com a cronologia de todas as mensagens de WhatsApp que ele trouxe na Comissão de Segurança Pública. Portanto, Alexandre de Moraes cometeu fraude processual e outros crimes que nós também vamos trazer à tona após uma perícia oficial, mesmo que isso não seja necessário, porque a própria operação em cima dos empresários que conversavam no WhatsApp foi feita com base em uma matéria de jornal. Portanto, com base em uma matéria de jornal, se a PF fosse isenta, era para ter instaurado uma investigação também sobre o que foi denunciado. Mas não acontece, porque claramente hoje a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, esse grupo especial do Lula dentro da PF, que está subordinado ao Alexandre de Moraes, eles apenas fazem investigações contra quem é de direita ou contra Bolsonaro. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem em cima de nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Então veja, além de ser ilegal fora do ordenamento, ele achou que o crime era pouco. Ele criou mais um departamento criminoso, onde, por ironia do destino ou não, providência de Deus, ele coloca o Tagliaferro como o líder principal. Percebendo as ações de Alexandre de Moraes, tão somente com pessoas que se denominavam, que se assumiam direitistas, patriotas e que discordava plenamente das ações já do Supremo e desse governo que aí está, que o senhor Zanin, que hoje faz parte dessa primeira turma, que é o ex-advogado do Lula, que, segundo os ministros do Supremo, e o Gilmar chorou no dia, ele é tão competente que achou uma filigrana jurídica para poder
inocentar o Lula, e não foi filigrana jurídica, foi filigrana geográfica. Ah, descobrimos, não é mais em Curitiba, é em Brasília. Recomeça em Brasília, e o presidente da República que eles colocaram aí, após acabar com a segunda instância, que está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo, é tirar Jair Bolsonaro do jogo político. É alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado, e essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As 2 casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. Então, esse julgamento ilegal que está acontecendo agora, essa farsa que está sendo narrada agora, e nós esperamos que haja de algum ministro a boa vontade, a coragem e o desprendimento, acima de tudo a coragem, para sofrer as consequências. Porque o Tarcísio ontem disse, anteontem, que passaram do limite e que o que está acontecendo de fato é uma tirania, estão fora do ordenamento jurídico, passaram do limite. O governador Tarcísio agora está sendo alvo. E já se circula conversas de que medidas do próprio PT, ação da esquerda contra o Tarcísio. Ao Tarcísio, a nossa solidariedade, entrar com ação para que o Tarcísio seja incluído na fake news, no estômago do elefante. Vai fazer 7 anos esse inquérito, esse estômago do elefante, que cabe tudo. Inclusive o governador de São Paulo, agora o Tarcísio, a quem eu devoto toda a minha solidariedade, a minha disposição. Também essa outra peça do PT é para incluir Tarcísio no inquérito que trata do golpe de Estado. Atentado ao Estado Democrático de Direito. Ao Estado Democrático de Direito. É isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Alexandre de Moraes, todas as tentativas de assassinato, ele estava maluco para que isso acontecesse com ele. Tentaram, nas narrativas dele, matar ele por 3 vezes. Ele é sempre a vítima, saía arrastado pelos cabelos na rua, ser enforcado, assim, um sonho latente de ser um Tiradentes do Brasil, quando, na verdade, ele se comporta, nesse momento, como Silvério dos Reis. É um Silvério dos Reis moderno, expondo Tiradentes em praça pública, se assim nós podemos fazer essa analogia. Então, para todos nós, estamos com documento verdadeiros, não estamos aqui fazendo discurso por discurso. Nós faremos novamente, senador Jorge Seif, a via crucis, senador, deputado Marcel, Flávio Bolsonaro, Zuco, nosso querido Portinho, que estivemos juntos lá na OEA. Nós voltaremos, Zuco. Entregaremos na mão de todos eles, mesmo sabendo da tendência esquerdista deles. Eles receberão a verdade. Nós estamos indo à Itália, porque esse rapaz não pode ser alvo desse indivíduo, para que as autoridades italianas cuidem da segurança desse brasileiro corajoso, que teve coragem de expor as vísceras de Moraes.
Moraes está nu em praça pública. Certamente, ao final de tudo isso, nós o chamaremos de Alexandre o Imoral. O assessor direto de Alexandre de Moraes. Nós não estamos falando do quê? Um vizinho, ouviram falar, um primo, não. O cara estava subordinado a Alexandre de Moraes. Tem denunciado alguns veículos de imprensa internacionais sem repercussão no Brasil, até que nós conseguimos conversar e convencê-lo a participar de uma audiência na Comissão de Segurança Pública presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. E vocês que acompanharam aquela audiência, quem tem o mínimo de sensibilidade e quem tem o mínimo de memória para lembrar o que anulou a Lava Jato no Brasil, vai saber que o relacionamento espúrio, baixo, ilegal, irregular de Alexandre de Moraes com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral e com membros do Supremo Tribunal Federal, naturalmente tem que ser afastado esse juiz fake que é Alexandre de Moraes. Ele é um cometedor de crimes, não pode estar na nossa Corte Suprema. Ele precisa ser investigado por esse Senado Federal, que, de acordo com a Constituição, é a única casa para equilibrar pesos e contrapesos. Ele hoje faz o que quer. Ele hoje ameaça parlamentares na cara dura. E todos aqui sabem do que eu estou falando, inclusive vocês da imprensa. Então não dá mais. Depois que essa história veio à tona, vocês lembram que, porque Sérgio Moro falava com Dallagnol, eles cancelaram todos os bons serviços e êxitos da Lava Jato. Nós temos um escândalo agora de muito maiores proporções. O nosso procurador da República, uma instituição que era para defender todo brasileiro, infelizmente virou um lacaio. E ele terá que passar por essa casa para ser reconduzido. E eu espero que todos os senadores, de direita, de esquerda, de centro, entendam que hoje a Procuradoria-Geral da República está contaminada, porque não há independência. Assim, uma relação de subserviência e obediência ao Supremo Tribunal Federal, representado pelo tirano, pelo ditador, pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Eu só queria falar para vocês, hoje pela manhã, eu me fiz presente no julgamento. Eu gostaria muito que a imprensa analisasse as expressões faciais. Olha onde chegamos. O prazer com que o ministro Alexandre de Moraes tem de falar do presidente Bolsonaro. Não só como líder de organização criminosa, mas por vários momentos, vários foram os momentos que ele buscava esconder o seu ânimo em buscar em 70 terabytes. Gravem esse número, porque foi um dos motivos em que todos os advogados da defesa pediram mais tempo. E eu peço a todos vocês, órgãos de imprensa, que conversem com seus advogados e perguntem se havia um tempo hábil para se analisar 70 terabytes de material. Foi feito, inclusive, uma análise por um dos advogados de defesa, mesmo com a melhor inteligência artificial, aquela paga, premium, demorariam meses e meses para se confrontar os dados. Então, o que está sendo dito aqui, além da vaza-toga grave, é este processo que não respeitou o devido processo legal e a ampla defesa. Iniciar dizendo que o golpe no Brasil de fato foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado de fato com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto
de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseado em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Fato determinado. Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Clesão na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Schor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia-crime contra mim, fui investigado com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dar a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem, fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Schor utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins, fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro, esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Schor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos, a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que, mais uma vez, eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos os abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Isso aí, Marcelo. Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca apreensão, entre outras. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz.
nada do que foi feito por Alexandre de Moraes. No caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje, o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma narrativa para justificar as ações que ele previamente já havia decidido por vontade própria e por revanche. Essa é a fraude processual. Admira-me um ministro do STF praticá-la, quem deveria resguardar a nossa Constituição. Isso é muito grave o que acontece e que deve, por isso, ser investigado na Vaza Toga e por denúncia dos senadores, liderado pelo senador Flávio, à PGR e a todos os ministros do STF. Eu me recuso em chamar de julgamento o que está acontecendo ali. Ali a denúncia, a sentença já está pronta há muito tempo, né? Um jogo de cartas marcadas. Para quem tem um mínimo de bom senso percebe isso, que ali é uma execução em praça pública. O que nós estamos vendo, isso é triste para a democracia. Eu, deputado Marcel, fazemos parte do Novo, deputado Luiz Lima e outros colegas nossos. Tem aqui vários partidos, parlamentares de vários partidos. Não é algo personalizado no Bolsonaro, por exemplo. Transcende o ex-presidente da República, porque nós temos presos políticos em pleno século XXI no Brasil. E eu acho que nós que fazemos parte desse país e vimos o movimento pacífico que nós tivemos no dia 7 de setembro, dos brasileiros indo para as ruas, pedindo paz, pedindo perdão. Ninguém aguenta mais briga nesse país. E a gente, quando vê um voto do ministro relator, que não deveria estar ali porque ele é vítima, um voto eivado de vingança, de revanche, está muito claro. A gente fica triste com o que nós estamos fazendo da nossa democracia. Então, acho que é um papel de cada um de nós. As denúncias do assessor direto de Alexandre de Moraes no TSE, Eduardo Tagliaferro, são gravíssimas. Por muito menos, julgamentos em qualquer lugar do mundo seriam suspensos a partir daquelas denúncias. Denúncias com provas documental de fraude processual que foram apresentadas aqui. O Partido Novo já está estudando com a sua equipe, já tem alguns caminhos, vai também acionar juridicamente onde quer que seja, para que a justiça volte a ser para todos no Brasil. O Senado Federal poderia ter feito um papel. O presidente Davi Alcolumbre tem 41 assinaturas na mão, da maioria do Senado, para equilibrar de novo os poderes da República, uma separação, mas prefere se omitir. Totalmente diferente do parecer da Advocacia Geral do Senado, que rapidamente, do careca do INSS, deu legitimidade para esse sigilo de 100 anos. Mas, para o impeachment, demora uma eternidade para dar um parecer. E hoje, vejam quando aconteceu nessa legislatura uma sessão cancelada, justamente para que não fosse repercutido o que nós estamos vendo do outro lado da praça, a sandice. Foi cancelada a sessão hoje do Senado Federal. Ou seja, não podemos usar a tribuna. Isso é o modus operandi que a gente vê quando a gente precisa parlar. Então, eu espero que voltemos ao caminho da paz e só tem um jeito. A anistia aos presos políticos do Brasil para pacificar, reconciliar. Essas pessoas não pegaram em armas, não tiveram o direito à defesa ao contraditório. Muitas vezes seus advogados não tiveram acesso aos autos. Essas pessoas não tiveram a individualização das condutas. Então, estão com a sua vida devastada e nós precisamos restabelecer a justiça. Assim como o impeachment desse ministro,
que tem causado esse caos institucional no país. Vamos ao limite das forças, dentro da Constituição, ou o restinho dela que ainda temos, restabelecer um Brasil realmente que respeita o seu ordenamento jurídico. Pois é, julgamento de cartas marcadas, realmente um grande teatro para poder se reafirmar diante da população que houve um golpe e para dar desculpa que daqui a pouco eles vão querer prender Jair Bolsonaro. E para que não haja uma comoção nacional, né, estão fazendo todo esse teatro. Hoje, no dia de hoje, teve ali uma sessão ali desse julgamento, onde durante 4 horas aproximadamente, o Alexandre de Moraes ficou falando sobre as tais provas do golpe, o fatídico golpe que, na verdade, reuniu com embaixadores, subiu no carro de som, fez live lá no Palácio da Liberdade. O que tudo isso representa? Um golpe, mas não se dá golpe não é com armas de fogo, não se dá golpe não é com o apoio do Exército. E agora os senadores estão aí com esse documento, essa prova, para poder apresentar ali, né, e mostrar para a população e para a imprensa também, para o povo brasileiro, que realmente houve uma fraude durante este processo. Ou seja, partes do processo estão comprometidas. Inclusive, a delação do Mauro Cid, né, onde ele deu 8 versões diferentes. Ou seja, a delação dele não serve como prova, porque se servisse, né, ele nem deveria então estar no processo, ele já deveria ser absolvido, porque a delação ela não dá ali o crédito para o delator. Então, tá tudo confuso, pessoal. Na verdade, o que eles querem, nós já sabemos, é prender Jair Bolsonaro para que Lula possa se reeleger no seu 4º mandato. Os senadores e os deputados estão ali revoltados, querendo mesmo que algo aconteça. Agora, a pergunta que não quer calar, pessoal, se nós já sabemos que esse julgamento, que tem data para acabar, parece que é dia 12, né? Já tiveram 2 votos, aí vai ter o 3º, 4º e aí acabou. Porque são só 5 ministros. Quem é? É o Moraes, a Carmen Lúcia, o Zanin, ex-advogado do Lula, o Flávio Dino e o Fux. O Fux já sinalizou que vai votar contrário. Mas aí então vão ficar 4-1. Ou seja, vai ser de lavada ali, né, a vitória da esquerda. Porém, no dia 12 termina o julgamento. E aí, pessoal, alguns estão falando que eles vão deixar de forma irônica a prisão de Bolsonaro para o dia 13. E 13 é PT. Seria, então, uma forma de mandar um recado aí, né, para os bolsonaristas. Olha que absurdo, pessoal. Assim como aconteceu no passado, onde teve aquela multa ali para o PL, né? O PL foi reclamar do resultado das eleições, foi pedir, né, a revisão ali das urnas, dos votos, foi pedir algum outro tipo de comprovação, e aí veio uma multa de 22 milhões. 22 era o número do Bolsonaro nas urnas, né? Tudo para poder fazer pirraça e fazer a raiva mesmo. Agora, a verdade é o seguinte, pessoal, a justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça divina não falha. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você ainda acredita que para 2026 é possível ainda Jair Bolsonaro estar elegível e concorrer às eleições. Lembrando que, faltando pouco mais de 1 ano para as eleições, assim como aconteceu lá atrás em 2022, o Lula estava preso, pessoal. Lá atrás, o Lula estava, aliás, inelegível, né? E aí, mesmo assim, concorreu, né, às eleições e voltou aí, está no comando da nação. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu quero te convidar para se inscrever no canal. Tem um botão aqui, você clica, se inscreve, totalmente gratuito. É muito importante você se inscrever, porque nós vamos cobrir esse julgamento e tudo que acontecer ali em Brasília, nós vamos estar mostrando aqui. Se inscreva no canal, totalmente gratuito, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.